Gente, faz muito tempo, desde que eu era repórter lá em Brasília, que eu não falo com o deputado, estava louco para entrevistar, porque tanta coisa aconteceu nesse meio de caminho aí, e tem uma, viu, deputada, que me comove mais do que as outras, foi a sacanagem que fizeram com a sua filha, né? No afã de atacá-la, essa coisa toda, eu fiquei indignadíssimo com aquilo, não vou repetir o que foi, mas imagino que deve ter sido um período de profundo sofrimento para a sua família, eu me compadeço desse sofrimento aí, porque eu acho que é muita desumanidade, sabe? Gente ruim, assim, a ponto de inventar as coisas que inventaram, enfim, usar o mal para produzir o mal, né? Acontece o seguinte, que a roda da falta de virtude, ela continua girando, e ela tem se agravado, né? A ponto de que fake news virou uma doença pior do que a pandemia no Brasil, porque ela se espalhou de tal forma, ela virou uma epidemia. E agora os agentes dessa infecção estão tentando em todas as vias, pela via política, pela via judicial, pela via do tapetão, manter os seus players nesse jogo sacana que é o jogo da criação de uma realidade artificial para que haja o prevalecer de uma visão hegemônica, né, de um horizonte político sobre todo o restante da população, mas fazem isso da pior maneira. Mentira, fake news, essa coisa toda. Outro dia, o que deu a tônica no noticiário, e daí a presença aqui da deputada Maria do Rosário, foi justamente o presidente da República, que é um mentiroso contumaz, já mentiu mais de 500 vezes aí ao longo da sua curta trajetória como presidente da República, ele reiterar algumas mentiras. Por exemplo, dizer que a esquerda queria legitimar a pedofilia. Não sei se é bem legitimar a palavra que ele usou, mas ele botou isso lá no Twitter dele, né? E eu queria saber da deputada Maria do Rosário, que o desmentiu prontamente, como é que ela vê o endurecimento desse jogo sacana que é a utilização desse tipo de recurso inescrupuloso para tentar manter as pessoas ligadas a um projeto protofascista de governo. Deputada, bem-vinda aqui, bom dia para a senhora. Bom dia, Fábio, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês. Primeiro, quero te dizer que, realmente, quando toca nessas dimensões do afeto, das dimensões da vida, é tudo muito mais difícil. Mas eu tenho uma alegria muito grande, eu acho que renovada, como todos e todas nós temos, quando olhamos para os nossos filhos e vemos que eles estão bem, que estão firmes, que ficaram mais fortes depois de ataques tão grandes. Agora, realmente, utilizar os filhos para atacar politicamente os pais é uma situação que rompe todo o padrão ético de relacionamentos. E isto, na política brasileira, foi construído com a leniência de muitos. Tem muita gente que olha agora para fake news, para a forma com que as redes sociais são utilizadas por fascistas, pela forma como o ódio se disseminou, e não vê que lá atrás aplaudiu esse tipo de atitude, ou parecia que era contra as mulheres, ou algumas mulheres, ou porque elas eram de esquerda, ou porque elas se contrapunham, ou eram contra gays, era contra negros, então, entendeu? É uma coisa que muitos não se posicionaram. Eu tenho isso politicamente como uma indignação. E entre as instituições que eu creio que não se posicionou adequadamente está a Câmara dos Deputados. Eu sou uma parlamentar que gosto muito da Câmara dos Deputados. Eu, em tudo que é possível, valorizo o espaço legislativo. Já estive no Executivo, atuo no Legislativo, eu acredito na atuação parlamentar, e, sobretudo, no papel da Câmara ao longo da história. Mas, ao mesmo tempo, isso não me faz deixar de ser crítica. Há estudos, por exemplo, que estes sujeitos que utilizam agora as fake news já utilizaram formas de mentira ao longo de 30 anos dos seus mandatos e nenhuma vez, com nenhuma mulher, não comigo, mas com outras, muitas mulheres que foram agredidas ou pessoas que foram agredidas no parlamento, o Congresso Nacional, a Câmara, sobretudo, o seu Conselho de Ética nunca tomou uma providência. Ao ponto de, já na era do WhatsApp, esse tipo de ataque que envolve filhos ser repassado em grupos pequenos de parlamentares e chegar para a gente de um jeito assim, olha como estão olhando teus filhos aqui, olha como estão olhando tua filha aqui, num grupo de parlamentares, tu denunciares e aquilo ser simplesmente arquivado. Então, a Câmara foi uma instituição leniente com isso. Eu fico satisfeita que o presidente Rodrigo Maia, também atingido, mais recentemente por essas fake news, por motivações políticas, ele esteja tomando providências. Mas, por outro lado, eu digo assim, olha, vamos também devagar com a dor. Nós não queremos uma legislação que seja restritiva da liberdade. O que precisa é ter uma lei clara, concisa, direta, democrática, que não permita a nenhum autoritário de plantão atacar a liberdade de expressão de nenhuma forma. Obviamente, eu separo bem liberdade de expressão
liberdade de opinião, livre comunicação de agressões, ataques, cultura do ódio, disseminação do ódio, até porque essa disseminação do ódio, Fábio, ela não é só nas redes, ela vem para a vida real. Vai fazer uma campanha eleitoral na rua e olhar as pessoas te empurrando, te jogando no aeroporto uma mala, te atacando, porque as pessoas acreditam naquelas mentiras que foram colocadas ali, que você defendeu o bandido tal, sabem o nome do bandido, enfim, tudo aquilo que foi dito ali se transforma em agressão real, no mercado, numa loja, na rua, no cinema, em qualquer lugar. Isso transforma a vida das pessoas no inferno. E é assim que se move, porque querem impedir também a liberdade do exercício político de outros cidadãos. Então, as fake news e a cultura do ódio que eles construíram no Brasil era para impedir a nossa atuação. É uma manifestação fascista e autoritária. Agora, por outro lado, vejo os projetos de lei que estão tramitando, eu apresentei um para enfrentar a monetização. Acho que o que a gente tem que ter mesmo é o CPF das pessoas. Quando eu vejo de dentro do Palácio do Planalto aqueles rapazes, a turma colocada ali por este incompetente na presidência da República, mas que tem ao seu redor a competência articulada, muito bem pensada, de colocar esses sujeitos que movem essas redes de ódio ali, posicionados dentro do Palácio do Planalto ou no Parlamento, eu gostaria que tivesse o CPF deles ali, justamente para que eles pudessem, para que venham a ser processados como ele foi, não é? Tenham que responder criminalmente, civilmente, pagar a conta de tudo que está colocado aí. Então, o que eu tenho para dizer a vocês sobre isso é que nós temos que elaborar uma lei também com a tranquilidade de quem produz uma lei para a justiça, para impedir esses caras. E não pode ser uma lei tão aberta que sirva depois ao autoritarismo para impedir a liberdade de qualquer forma.